Olá, meus amigos, hoje nós vamos fazer um bate-papo, uma mesa redonda com vários profissionais sobre o novo plano diretor que já está sendo discutido há vários anos, está em vias de ser votado pela Câmara Municipal. Aqui ao meu lado o Rafael Bazan, atual secretário de Planejamento do município de Gramado. Aqui também está o José Carlos Silveira, que é presidente do Conselho do Plano Diretor. Aqui o Márcio Coracini, arquiteto, que foi secretário de Meio Ambiente na outra gestão do prefeito Nestor Tissot. Também está aqui o Jefferson Zatti, que é ex-secretário de Planejamento no governo Fedoca, foi quando o plano diretor, o novo plano diretor começou a ser construído, e também o Vitor Ferrari, que é o engenheiro, membro do CONDEMA e ex-presidente também do CONDEMA, que é o Conselho de Defesa do Meio Ambiente. Então hoje nós vamos desmistificar várias dúvidas da população em relação ao novo plano diretor. Vem comigo. Pessoal, muito obrigado por essa oportunidade de a gente se reunir aqui e tirar várias dúvidas da população com relação ao plano diretor. Muitas informações truncadas, muita bobagem sendo publicada na imprensa, coisa que não é verdadeira. Por isso que a gente se reuniu aqui, trouxe vocês para a gente explicar para a população se esse novo plano diretor é bom para o município, na prática, o que vai trazer de bom para o gramadense, tanto para os moradores quanto para os empresários. Vamos falar isso aqui, vamos começar então com o secretário de Planejamento, o Rafael Bazan, que está à frente do plano agora, que esse plano já está sendo discutido já há anos, né? Bom dia, Kaique, bom dia à tua audiência, agradecer aí a presença dos outros membros da comissão. Esse plano diretor, ele vem sendo, essa ideia de cidade, né, ela vem sendo discutida desde a agenda estratégica, passou pelo plano de mobilidade, chega agora no plano diretor e na lei de parcelamento do solo. Então isso não é uma coisa que se iniciou no início do ano, agora com a gestão do prefeito Nestor. Ela é um tema que já vem sendo discutido desde da gestão do prefeito anterior. Foi mantida a comissão, agregado alguns nomes, né? Então é um trabalho que vem nessa linha, que vem mantendo essa linha. O projeto de lei foi para a Câmara no passado, a gente retirou o projeto de lei quando assumiu o governo, e a gente optou então por retirar esse projeto de lei e por fazer esses ajustes, e a gente entende que nesse momento o plano está maduro para ele ser discutido no Legislativo, né? Já fazem 2 semanas. Ou seja, o plano não começou nesse ano. Isso, o plano não começou nesse ano, é um plano que foram feitas várias oficinas, várias reuniões com a comunidade, não é um plano que foi debatido entre 4 paredes e, vamos dizer assim, na calada, né? Então é um plano que ele vem sendo discutido com a comunidade, ele passou pelos conselhos, ele vem sendo discutido também junto com o Ministério Público, em alguns temas que o Ministério Público acha adequado. A gente tem sempre essa boa relação com o Dr. Max, né? Então é um plano que a gente entende que agora ele está maduro, ele foi para a Câmara há 2 semanas, como eu falei, agora a gente vai ter essa discussão lá na Câmara, o presidente da Câmara vai nos deu toda a abertura para a gente trabalhar e a gente dá suporte para eles, né, por questão do entendimento técnico do plano. A gente está com uma boa relação com todos os vereadores e a gente entende que a gente está no caminho para conseguir aprovar esse plano aí até o final do ano. Zatti, começou então o plano a ser discutido na gestão do ex-prefeito Fedoca e não foi aprovado enquanto ele era prefeito por conta da pandemia, né? Então é um plano que ele já está sendo construído há bastante tempo, não é um plano de um governo só, é um conjunto que vem, nada foi desfeito então, foi apenas feito ajustes, né? Os conceitos do plano, que são conceitos, que são ideias de cidade, né? A ideia de cidade, ela se manteve. A gente fez ajustes muito importantes, eu tenho certeza que todos da comissão que foi mantida a comissão e agregados nomes, acho que todos concordam, né, que os ajustes que foram feitos foram ajustes necessários.
Com certeza. Que nem eu falei, né? O plano está maduro, né? Nesse momento a gente acha que o plano está maduro para ser aprovado. Eu estou perguntando isso porque para as pessoas saberem que não é uma questão política. Claro. É um plano técnico. Foi o que começou no governo passado. Importante isso, Kaique. É um ponto que a gente frisou bastante na reunião dos vereadores, inclusive. Desde o início, né, quando a gente, lá no início do governo Fedoca, quando eu era secretário, quando a gente contratou a consultoria, um dos objetivos da consultoria externa, né, de um urbanista reconhecido internacionalmente, era justamente ter essa imparcialidade nesse trabalho. A gente sabia, isso foi discutido muito com o Silveira na época, a gente sabia do desafio que a gente tinha pela frente, né, em fazer um planejamento sério e a longo prazo numa cidade como Gramado, uma cidade muito visada pelos interesses econômicos externos e internos também. Então o prefeito Fedoca ele deu carta branca para a gente poder trabalhar. A gente montou uma comissão apartidária, uma comissão puramente técnica, né? E esse plano diretor nada mais é que a continuidade de um trabalho iniciado em 2017. Prova disso que o prefeito Nestor manteve a mesma comissão, acrescentou alguns nomes importantes e o plano diretor ele tem exatamente o mesmo conceito e os mesmos fundamentos daquele plano diretor que foi protocolado na Câmara no ano passado. O que foi feito foram algumas revisões importantes, como o Rafael disse, pois a gente tinha um prazo legal para protocolo desse plano ano passado. A agenda estratégica, que é lei, ela dava um prazo limite para protocolar o plano diretor na Câmara, 5 de novembro, na Silveira. E isso o prefeito Fedoca fez questão de cumprir. Mas a gente sabia que tinham vários pontos que no atropelo não conseguiram ser ajustados, e é isso que nós estamos fazendo nesse ano. Bom, vamos para a prática então. O que muda com o novo plano diretor para a vida da população? Por exemplo, começando essa questão dos bairros. O plano diretor atual não permite comércio em alguns bairros. Um exemplo, a gente pode dar o Planalto. Você não pode ter uma barbearia, você não pode ter um salão de beleza, enfim, um supermercado, não pode. E o novo plano diretor, ele corrige isso e vai passar a poder. O que nós cuidamos muito, além de tudo que já foi dito aqui, que é muito importante, é que as pessoas que moram num desses bairros pudessem ter a sua atividade em casa, mesmo que individual. Então, nós permitimos, ou queremos permitir através dessa lei, que os usos sejam maiores, sem que comprometa a vida do bairro. Até porque, em função da pandemia, as pessoas começaram a trabalhar em casa. As coisas mudaram muito nos últimos 24 meses, 18 meses, digamos assim. E nós sentimos essa necessidade. Quem de nós aqui não trabalha em casa hoje? Eu venho pouco até no meu escritório, porque ou fica em casa, vem aqui quando precisa e vai embora, né? Então, a gente tratou de cuidar disso aí, sem que descaracterize os bairros. Essa é a verdade dos fatos. Mas que as pessoas tenham a oportunidade de ter um alvará em casa, não no escritório do contador, que era uma dificuldade única, e para isso nós tivemos um apoio quase que incansável do Giovanni na prefeitura, né? Compatibilizando os usos com os locais onde as pessoas moram e com a vida do bairro. Pegando o gancho do Silveira, a questão do uso das atividades dos bairros, isso também influencia na questão da mobilidade urbana. Eu moro no Planalto, tá? Eu tenho que levar minha filha num outro bairro para levar ela na creche. Eu tenho que ir num outro bairro para mim ir no mercado. Eu tenho que vir ao centro para mim vir na farmácia. Então, o novo plano diretor, ele corrige isso. Ele permite com que os bairros, como ele falou, tenham as suas atividades localizadas, e eu não preciso atravessar a cidade ou estacionar o meu carro lá no centro para mim poder ir atrás do produto que eu preciso. É uma tendência, né? É uma tendência de mundo, né? Entendeu? Hoje a gente vê condomínios, né? Condomínios em outras cidades, com farmácia, com supermercado, escola, sabe? Para quê? Para que a pessoa não venha impactar. Hoje tem muito automóvel na rua. O gabarito das ruas é um gabarito muito antigo, muito elevado, não existe mais como mudar, não tem mais como planejar, não sei o que vai fazer de novo. Então a gente tem que achar alguma maneira de poder desimpactar isso aí. Pegando esse gancho então desse planejamento da cidade, que a ideia é planejar a cidade daqui para frente, vamos falar da questão das construções. Esse novo plano diretor, ele
preserva o meio ambiente, ou ele é algo, como algumas pessoas vêm dizendo por aí, que ele vai impactar negativamente no meio ambiente? Kaique, é importante esse tema. O plano diretor, esse plano diretor, ele é um dos alicerces desse plano diretor é o meio ambiente. Tá? A gente, quando o Rubem Pesce começou a trabalhar conosco, ele começou a conhecer a nossa cidade, ele fez algumas observações muito pertinentes, e eu não vou esquecer delas. Ele disse, primeiro, essa cidade aqui, apesar do tamanho, é uma das cidades mais complexas na qual eu já trabalhei. E falou a uma pessoa que já trabalhou no mundo inteiro. Uma das razões para ele ter dito isso é que nós temos a nossa topografia é muito complexa, relevo muito complexo, e nós temos um valor ambiental muito grande, né, em termos tanto de recursos hídricos quanto de Mata Atlântica, né? Então nós não poderíamos estar trabalhando num plano diretor baseado em um trabalho feito por ele que não contemplasse essa questão, né? Isso é fundamental de ser de fato. Tanto é prova disso que as nossas áreas, nossos mapas provam isso. Nossos mapas de interesse ambiental que nós temos são muito maiores. As manchas nos mapas são muito maiores do que o nosso plano atual. São muito maiores. Na prática, o que vai mudar com o novo plano diretor com relação ao meio ambiente? Da questão ambiental é importante a gente falar que a gente está falando também de paisagem, né? A gente tem uma paisagem privilegiada em cada ponto dessa cidade, em cada parte alta que a gente vai, a gente tem uma paisagem privilegiada. Então, em relação a isso, né, é uma questão importante, como o Jeff colocou, das áreas de interesse, né? Tem um mapa. Esse plano diretor, ele não é como o plano atual. O plano atual tem um mapa só. Esse plano diretor, ele tem vários mapas. O mapa de zoneamento, ele é um mapa do total de vários mapas. Então, quem lê esse plano diretor, ele tem que sobrepor esses mapas para ele conseguir entender a complexidade que é, né? Então, nas áreas de interesse ambiental, existem várias restrições em relação à ocupação do solo. Como a gente estava falando de questão da paisagem, né? As vias panorâmicas, nossa via aqui que leva a Canela, tem toda a questão do Vale do Quilombo, do lado direito, né? Então, hoje não existe uma delimitação em relação à questão da ocupação, né? Então, nesse novo plano diretor, o máximo de ocupação vai ser 60% da testada do lote. 40% ele tem que ser área livre, para a gente ter essa permeabilidade visual e não privatizar totalmente a paisagem do vale. E isso em vários outros pontos da cidade. Então, são várias questões, né, relacionadas à questão do meio ambiente e da paisagem que estão inseridos nesse plano diretor. Né? Na prática, quem vai construir um prédio aqui no centro da cidade, na zona urbana em si, né, não vai ter muita mudança, não é isso? Isso é importante e falar também, complementar o que o Rafael estava falando. A gente, no zoneamento, tá, são questões bastante técnicas e a gente também não pode aqui, eu acho, entrar em muitos detalhes, né, Kaique? Vamos falar de uma forma que a população entende. Exato. O centro de Gramado, tá, é obviamente a região mais densificada e mais consolidada. Essa foi muito pouco mexida, praticamente nada, a gente pode dizer assim, tá? Onde é que a gente começa a perceber algumas alterações mais importantes? Nos bairros periféricos ao centro, onde a gente tem hoje um limite de 3 pavimentos, a gente está permitindo que em lotes maiores façam 4 pavimentos, tá? Por outro lado, o que está se fazendo, tirando o centro em todos os elementos? Uma redução na taxa de ocupação. O que é a taxa de ocupação? É a ocupação sobre o terreno, a projeção do prédio sobre o terreno. Isso a gente está reduzindo. E aumentando o pavimento. Ou seja, a gente vai ter maior afastamento entre prédios, maior insolação, melhor ventilação. Não tem os prédios grudados no outro. Exato. Tem os prédios afastados com área verde entre eles. Exatamente. Maior preservação do solo, maior permeabilidade, né? Então esse é um conceito importante que está sendo trazido, inclusive a CEPA lá no início, trazendo conceitos urbanísticos mundiais, e eles queriam até uma verticalização maior,
Queriam chegar até 6 pavimentos para lotes grandes. A gente, como é daqui, e esse foi o papel da comissão, a gente contrapôs isso, né? Disse, não, a gente não pode descaracterizar a nossa cidade. Só para o pessoal entender, a CEPA é a empresa que foi contratada lá no governo anterior, que deu toda a consultoria, que criou a elaboração do plano diretor e do plano de mobilidade urbana, que foi apresentado, a gente estratégica foi apresentado lá atrás pelo ex-prefeito. A CEPA é uma empresa com sede na Argentina, tá? Capitaneada pelo arquiteto Rubem Pesce, que é uma eminência mundial em relação ao urbanismo. Então é uma empresa que trabalha no mundo inteiro e é uma empresa com uma experiência muito grande na questão do urbanismo. Então foi um olhar externo que era necessário que a cidade tivesse, esse olhar externo para trabalhar. E eles queriam 6 pavimentos e vocês aqui falaram, não, vamos ter 4. Não, até porque é o seguinte, as leis e os ajustes anteriores do plano foram feitos por nós, pela comunidade. E Gramado explodiu tanto nos últimos 5, 6 anos que nós precisamos de um olhar de fora. Alguém que trouxesse de fora, olha, eu estou enxergando assim, junto com o nosso conhecimento, chegamos a esse consenso do plano, que é um dos melhores planos que... E a CEPA trabalhou em conjunto também com uma equipe técnica que mora aqui na região, né, que é o arquiteto Márcio Ribas e o arquiteto Daniel Cantaroli. Então eles tiveram também uma equipe deles que mora aqui na região. Estava em contato sempre conosco. Então foi um trabalho grande que eles fizeram, então essas 2 equipes junto com a comissão. Bom, pelo que eu estou entendendo do plano, os pequenos construtores eles não terão muito impacto. Agora os grandes construtores, as grandes obras, essas sim serão mais impactadas. É isso? Vamos falar disso? Claro. Como o Jefferson estava colocando, né, a questão, Gramado é uma cidade que recebe um aporte, vamos dizer, externo muito grande, né? Uma pressão financeira, vamos dizer assim, de investimentos grandes. Né? Que isso é uma coisa que todo município quer ter, né? E nos últimos anos essa pressão de investimentos grandes, ela acabou descaracterizando algumas partes, algumas questões aqui na cidade, né? Então a gente teve resorts enormes, hotéis muito grandes, ou até edificações plurifamiliares grandes também, né, com números que a gente entende que são exagerados para o nosso grão, né, para o nosso tamanho de cidade, para o nosso tamanho da forma como a cidade foi construída, né, historicamente. Então esse plano tenta corrigir isso também, né, limitando em 150 unidades, tanto para a hotelaria quanto para plurifamiliares, né? Então hoje os empreendimentos têm que ter no máximo 150 unidades. Hoje ainda não, né, Caí? Hoje nós esperamos com esse novo plano. É o que nós estamos propondo para que... Por exemplo, um hotel vai ter só 150 leitos. Máximo. E isso já é bastante. Apartamentos. Já é bastante, 150 apartamentos, entendeu? E a gente, às vezes, se fala em hotelaria em 300 apartamentos. O município não tem mais como comportar isso aí. Os que fizeram, os que vão vir aqui para frente vão ter que se regrar. O nosso relevo, o nosso solo, ele é limitado. A gente não tem as possibilidades de outras cidades que são mais horizontais, né? Eu vou complementar o que ele disse, e não é só isso. Essas unidades gigantescas atraem um número de trabalhadores gigantesco para a cidade também. Então o empreendedor que vem dizer, olha, eu vou gerar 300 empregos em Gramado, ele não vai gerar. Ele vai trazer 300 empregos de fora e jogar aqui. Porque aqui já não tem mais mão de obra. Então, além desse limite, tem o outro aspecto social que é fundamental, né? Porque Gramado não cabe mais. Essa é a verdade dos fatos. Esse plano contempla também a questão da água, da sustentabilidade? Eu acho que eu colocaria essa questão ligada à área ambiental. Acho que todas as demandas que vieram para o Condema lá atrás, ainda no governo passado, foram esgotadas as discussões dentro do plano, com a CEPA e com a comissão. Então, o que se fez? Primeiramente, eu acho que para responder essa pergunta da questão da água, a gente tem que ter um equilíbrio da densidade de ocupação. Então, a densidade caiu muito em relação às grandes glebas, as quais sofrerão uma regulação de uso do solo, elas passarão por um processo de parcelamento, até porque não poderão atingir empreendimentos de grande porte.
Então a questão da água sim está contemplada, foi esgotado isso dentro das discussões, óbvio que requer grandes investimentos. Falamos agora das águas naturais, né, que seria o que são os nossos recursos hídricos naturais, e falamos também da questão de abastecimento. Eu acho que a pergunta é também na questão de abastecimento. Né? Então nós temos que olhar para as duas questões, porque depois nós temos a questão do esgoto também, né, que é a geração de esgoto. Então se a gente abastece mais, quer dizer que há mais consumo e tem que ter mais capacidade de tratamento. Então eu acho que o município vem trabalhando na cobrança de expansão do tratamento de esgoto. O Ministério Público é um aliado forte nisso também. A Corsan vem trabalhando na entrega de mais unidades de tratamento, mas sim, tem muito a fazer. Mas o empresariado está sendo parceiro nessa solução, né? Tem várias ações aqui em Gramado que estão sendo feitas pelo próprio empreendedor, e sim, o empreendedor também deve participar dessa expansão na capacidade de fornecimento d'água e tratamento de esgoto. Assim como ele faz no esgoto, né? Exatamente. O esgoto tem que fazer, tem que cuidar também da capacidade de... Com relação a essas grandes construções que serão limitadas a 150 unidades com o novo plano diretor, atualmente é possível, se um empreendimento tem 10 hectares, ele hoje pode construir o índice completo, não é completo, isso? E com o novo plano diretor, isso não vai mais acontecer. A preservação de área verde vai ser muito maior. Exatamente. Acho que o Ferrari pode comentar em relação a isso. Eu acho que deu uma pincelada já sobre a questão das grandes glebas, que elas vão sofrer o parcelamento. Isso já vem do Estatuto da Cidade, né? Quando nós temos uma gleba, ela ainda, o próprio nome diz, gleba é o que não sofreu o parcelamento. E se não sofreu o parcelamento, não foi loteada. Então ela não contribuiu com a função social da propriedade, que é prever um percentual dela para espaços públicos, sejam áreas institucionais ou sejam áreas verdes. Isso já tem, né? Já tem. Quando se faz um loteamento, já tem, que são os 40%. E diga-se mais, aqui a zona de expansão, que é a zona 6, que está entrando, que é a zona de contenção da expansão urbana, que é a interface urbana, que é onde tem as maiores glebas, o percentual público ele subiu. Então nas demais zonas é 40% e na zona 6 é 50%. Então nós estamos falando aí de uma proteção muito grande das áreas públicas e principalmente das áreas cobertas por vegetação. Podemos dar como exemplo o entorno da barragem, que é a área que foi decretada há anos atrás como área de interesse ambiental e paisagístico. Ela permanece com essa sobreposição, né, já dentro do plano, e aplicado sobre ela essa questão das áreas públicas e mais a sobreposição que ela terá da incidência de vegetação nativa, né, independente do estágio, né, médio ou avançado, que aí é uma questão de análise, ela vai ter muito pouco potencial de ocupação. Então essa preocupação que se levantou de possibilitar a ocupação do entorno da barragem não é verdade. Isso a gente limitou. E quando a gleba puder ocupar e não entrar numa negociação, porque o objetivo principal é que as áreas do entorno da barragem sejam negociadas para compensação ambiental, que isso já vem ocorrendo. Mas quando for possível ocupar, ela vai ser limitada a uma faixa frontal à estrada principal dessas glebas, 200 metros. De 200 metros. Então, assim, o que importa é que esse novo plano ele tem o objetivo maior de preservar áreas verdes. Deixa eu só complementar aqui. O Vitor falou sobre o Parque dos Pinheiros. Eu gostaria de falar nesse mesmo sentido na questão do Parque das Orquídeas. A gente chegou numa formatação de lei para que a gente consiga, de fato, viabilizar a ampliação do parque e a consolidação do parque. Esse percentual de área pública, que é 40%, na Zona 6 é 50%,
nas áreas de interesse do Parque das Orquídeas é 60%. Qual é o objetivo disso? Que 60% da gleba seja anexada ao Parque das Orquídeas. Aí nós vamos conseguir atingir um parque próximo àqueles 50 hectares, né? Tivemos semana passada uma lei aprovada referente a uma outra área agora, recentemente. Que foi anexado ao Parque da... Ou seja, a gente já está formatando uma legislação que não vai ter necessidade da prefeitura chamar o proprietário para tentar negociar alguma coisa. A lei já vai estar dizendo como é que tem que ser feito, né? Então, quem diz que essa legislação nos preocupa com a questão ambiental não conhece a legislação. O que a sociedade tem que entender e as pessoas têm que compreender é o seguinte, que a decisão que a comissão que estava e a nova comissão entrou tem que tomar e tem que colocar para frente são as responsabilidades, né? Não adianta a gente ficar sonhando com a Gramado que todo mundo buscou, que é a Gramado antiga, que é a Gramado que tu veio buscar, que eu venho buscar, que tu veio buscar, enfim, o Silveira quando chegou aqui também, as coisas evoluíram muito, tá? E a principal virtude de uma cidade é reconhecer os erros, tá? E Gramado sabe fazer isso muito bem. A comunidade gramadense faz isso muito bem. Erramos no passado em deixar em desatento alguns setores da sociedade, erramos, não tem problema nenhum, mas a história está aí para nos servir de alerta para não errar no futuro. O que a gente teve há pouco tempo atrás? Tu era secretário, eu fui secretário, Silveira conselho, tu era profissional e tu também prestando serviço. Todos nós queremos prestar serviço, todos nós queremos construir, todos nós queremos trabalhar, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ter o seu lugar ali. Mas a gente tem que ter uma responsabilidade com o futuro da cidade. Nós temos que ter um comprometimento com os teus filhos, com os teus, com os meus, com os nossos filhos. Como é que é esse comprometimento? É criando limitadores. Erramos em algumas coisas, erramos e vamos corrigir. Hoje a limitação de hotel, 150 unidades. Isso aí tá perfeito, tá ótimo, entendeu? Para os grandes empreendedores, entendeu? Para quem quer vir de fora ali, agora no início do ano tivemos um aprovado com 400 e poucas unidades, né? A sociedade, ninguém gostou, tudo, mas nós não tínhamos regras, né? A regra é essa. A regra permitia. A regra permitia, entendeu? A sociedade não gosta, então o que a gente fez? A gente adaptou de 400, de 500, caiu para 150. E quem quiser tem que ser assim, quem não quiser que procure outra cidade para se instalar. Mas para nós aqui da nossa cidade, está muito bom 150 unidades. Uma outra coisa que o plano se preocupou também é em viabilizar as pessoas nos bairros de poder ter as suas atividades, entendeu? Não é só o grande que a gente tem que priorizar, tem que priorizar os pequenos também. E isso todo mundo aqui teve um entendimento. A pandemia hoje nos ensinou uma nova história de vida. Para todo mundo hoje no planeta está sendo um novo momento. Trabalhar em casa, trabalhar no escritório, relacionamentos. Nós temos um colega aqui que está de máscara, entendeu? 2 colegas de máscara aqui, 3 sem, entendeu? Todos vacinados, mas enfim, são cuidados que nós não tínhamos antes, que a gente tem que ter esses cuidados agora. Importante salientar que Gramado tem dificuldade no solo, nosso solo é rochoso, nós não temos sistema de esgotamento sanitário adequado, nós vamos ter que buscar isso aí. Quanto mais obras monstruosas e gigantescas a gente tiver, como o Vitor falou, mais água está entrando, mais esgoto tem que sair. Para onde vai isso aí? Essa é a nossa preocupação. Não adianta a gente só se preocupar em levantar e construir. A gente tem que ter as responsabilidades. O meio ambiental, a área ambiental, o verde é importante preservar. Claro que é importante preservar, porque tem que ter permeabilidade de solo, mais árvores. É isso que atrai o turista. São esses detalhes que a comissão está procurando manter. É isso que a atual administração e que a antiga administração se preocupou em manter. Temos que ter o meio termo, temos que ter o equilíbrio. Entendeu? Então, tem gente que vai chiar com o plano, tem gente que vai chiar. Acertamos em todos os pontos? Acredito que não. Talvez tenham pontos que estejam descobertos, entendeu? Porque ninguém aqui está 100% com o plano. Todo mundo aqui tem as suas atividades, todo mundo tem as suas famílias, então a gente se reúne gratuitamente, uma vez por semana ou até mais, se disponibiliza 2 a 3 ou até 4 horas por dia para poder vir discutir o plano, mas nem sempre a gente conseguiu acertar em todos os pontos. Por isso que o plano hoje está na Câmara de Vereadores, para os vereadores fazerem as análises deles, escutarem a comunidade, porque com certeza vai ter alguém descontente, vai ter algum proprietário de uma área que vai dizer que saiu perdendo. Eu acredito que ninguém saiu perdendo no novo plano. O que existe hoje é compreensão, entendeu? Como é uma coisa muito complexa, que lida dentro, que o plano acho que basicamente é dentro da construção civil, né? Então, para entender a construção civil, para entender o plano, geralmente é quem é ligado à construção civil. Bom, o plano, então, ele traz um equilíbrio sustentável para as cidades, podemos dizer assim. Eu acredito que uma das principais características desse plano, e que vem sendo discutida há muito tempo, é essa questão do equilíbrio, né, entre a sustentabilidade ambiental, social e econômica.
né? Uma cidade que não consegue ter esse tipo de equilíbrio, ela é uma cidade que está fadada ao desastre. Então eu acho que Gramado, como o Coracini colocou, né, que é uma cidade que tem que entender, que tem que aprender com os seus erros, né? Gramado é o que é hoje também pela construção coletiva que foi feita durante várias décadas, né? Todos os planos diretores que Gramado teve, a contribuição que cada plano que já teve, ela vem sendo mantida por esse plano também, né? A gente é uma cidade referência, vamos dizer assim, em questão paisagística, em questão arquitetônica, em questão ambiental, em questão de qualidade de vida, né? Pela construção que foi feita ao longo dos anos, né? Gramado não é o que é. Esse plano, ele não tem a ideia de ser um novo plano que está relegando os outros planos. Não, ele traz o que era bom dos outros planos, né? Eu acho que Gramado nos últimos, vamos dizer, na última década, eu acho que sofreu uma pressão de investimentos que ninguém talvez tenha percebido que iria acontecer, e a gente vem corrigir, né, essa questão com esse plano, né? Na área social, esse plano contempla também a área social? Contempla. O plano contempla a área social na medida em que ele permite que em várias regiões da cidade se façam empreendimentos sociais. Por que em várias regiões? É comprovado urbanisticamente e socialmente que fazer empreendimentos sociais, 400, 500, 600 mil, 2 mil unidades, acabam virando guetos. Geram acúmulo de pessoas sem segurança, com milícias estabelecidas. Então, a ideia é que se façam em várias regiões, tem um mapa sombreado que marca onde pode ser feito. São de áreas de interesse social, permeado entre todos. Não tem por que nós imaginarmos assim que as pessoas de menos recurso têm que ficar isoladas. Não, elas têm que ficar perto do local de trabalho, têm que ficar envolvidas com o resto da sociedade. Nada de segregar as pessoas. Em cidades maiores que a gente vê grandes empreendimentos só sociais, acabaram que hoje nem a polícia entra. E cada vez segrega mais. Tu bota a pessoa longe da escola, longe do transporte, longe de tudo. Então, não. A ideia é que se façam empreendimentos menores em várias regiões da cidade e que aqueles empreendimentos fiquem integrados ao todo. Então, o plano diretor novo também contempla a questão ambiental, a questão habitacional popular. Com certeza. Com certeza. Ele permite em várias regiões. É claro, né, Silveira, colocando, o plano dá a possibilidade de fazer em vários lugares, inclusive nas áreas de expansão. Só que depois lastreado nisso que haverão de ser criados novos instrumentos para que isso seja efetivo. Então o poder público tem que instrumentalizar. Então nós estamos dando a possibilidade em todos os zoneamentos que se implante essa atividade. Agora, Hoje não tem. Hoje não tem. A habitação popular hoje não existe. Não tem essa previsão Não existe essa previsão. Não. No novo plano vai ter essa previsão. Claro que daí quem tem que buscar é o empreendedor. Não, e o poder público depois tem que cooperar nesse sentido e de encontro, não cobrando o IPTU tão alto, dando algum incentivo para que isso aconteça. Correto? Isso. Mas no plano nós já temos isso previsto. É importante salientar, Kaique, que o plano diretor ele não é a solução para todos os problemas de uma cidade. Tá? Talvez seja a principal legislação, mas ela não tem como abranger detalhes sobre tudo, né? Ele tem que lastrear, como disse o Vitor, e o poder público vai ter que fazer o seu tema de casa posteriormente, né? O caso da habitação de interesse social é um exemplo típico, né? Tem que ser muito trabalhado ainda, mas o plano dá condições para isso, né? E complementando o que o Rafael falou, eu tenho certeza que esse plano, após aprovado, e isso já foi dito inclusive pelo Daniel Caporali, foi dito pelo Rubem também, ele vai servir como um exemplo para o Brasil. Esse plano diretor é um conceito moderno, é um conceito de cidades da Europa. Tá? O Rubens sempre falou muito em cidades da Itália, no interior da Itália, como um exemplo para nós, e ele vai ser copiado por outras cidades, vocês podem ter certeza disso. Só para a gente finalizar, o novo plano ele contempla o crescimento da cidade para quais regiões?
Para onde é que Gramado está indo? Eu diria o desenvolvimento da cidade, né? Porque crescimento às vezes pode gerar algum outro tipo de entendimento. O desenvolvimento da cidade da Zona Norte, em direção à barragem, ali o desenvolvimento da cidade. Isso foi traçado, Kaique... Não por nós, isso foi traçado lá na agenda estratégica. Na agenda estratégica. Por questões, características topográficas, né, de relevo. Se a gente for analisar... Ocupação rural. Exatamente, baixa produção rural. Baixa produção rural. A área ali que vai na estrada da Nova Petrópolis também não está contemplado por ali? Não, essa região não tem expansão urbana. Não tem, por questões principalmente de topografia e é uma região muito produtiva ruralmente ainda, né? E inclusive a zona rural, que a gente não abordou, é um tema bastante importante, um dos mais importantes desse plano diretor. É verdade. Né? Não sei se cabe entrarmos nesse assunto. Claro. A zona rural, ela hoje, né, nesse plano diretor, quando foi concebido em 2006, na verdade eu acho que o plano rural entrou no plano diretor foi posteriormente, né, Silveira? Não foi em 2006. Não, foi né? depois. Foi depois. 14. Foi 14 anos. Quando feito a parte do plano diretor rural, não se sabia muito bem de que forma proceder, né? Então fizemos uma lei muito restritiva. Praticamente proibindo tudo na zona rural. A de 2014. Né? E isso acabou, a gente depois de 15 anos, né, começa a perceber que isso está trazendo muitos problemas para a nossa zona rural. Né? A principal delas, a gente pode dizer, o secretário está aqui, e eu passei por isso, que é um processo gradativo de desvalorização das terras e, em consequência, a fragmentação e a venda de lotes irregulares, né, por baixíssimos valores, onde a gente começa a criar e perceber pequenos núcleos irregulares, quase favelas, no nosso interior, com criminalidade, com tráfico de drogas, né, e isso é um processo que vem há algum tempo já, né, nós temos com certeza mais de 15 focos disso. Né? Então, um dos objetivos da legislação na zona rural, da mesma forma que está se tratando a zona urbana, a zona rural, a gente está permitindo um maior número de usos, né? Que a zona rural tenha uma valorização nesse sentido. As pessoas vão poder fazer empreendimentos de pequeníssimo porte, tá? É importante salientar isso. A gente tem o plano tem um compromisso, e ele é muito claro nesse sentido, de valorização da produção rural, né? E valorizar empreendimentos que façam esse link entre a produção rural e o turismo. Porque a gente sabe, né, que a nossa zona rural é o nosso grande potencial turístico, né, da cidade de Gramado, o nosso maior potencial turístico para o futuro. E o que vai ser permitido com esse novo plano diretor na zona rural? A gente tem uma série de usos que hoje não são permitidos, desde pequenos comércios até prestação de serviços, tá? Que hoje não se pode fazer nada, né? A gente já é permitido atividade hoteleira, por exemplo, porém de uma forma praticamente inviável, por exemplo, hotéis com 5 unidades, né, que a gente sabe que não se sustenta economicamente não se sustenta. Então vai se permitir, a gente tem uma tabela lá com uma série de coeficientes, né, que é conforme o tamanho da área, né. Então, em áreas muito grandes, chegamos até hotéis de 60 unidades, que é o nosso limite em zona rural. Porém, elas sempre terão que estar, essas atividades sempre terão que estar agregadas à atividade rural. Tem um vínculo com a atividade rural. A gente entende que isso vai fomentar a produção agrícola e não o contrário. Né? Então, esse é o conceito também para a zona rural. Tá? A gente... Apesar de haver o limite zona urbana, zona rural, a gente entende que ela não deve ser tratada de uma forma tão distinta assim como estava sendo tratada. Ela faz parte do nosso município. O município foi tratado como um todo. E ele é um todo. Bom, eu acho que deu pra gente desmistificar muita coisa, explicar muita coisa. Lógico que dúvidas sempre vão continuar existindo, mas eu acho que essa entrevista deu para esclarecer muitas dúvidas da nossa comunidade. Quero agradecer a cada um de vocês, tá? Por dispor do tempo de vocês para poder fazer essa entrevista esclarecedora. Obrigado, gente. Obrigado. Até a próxima, pessoal.